sabe que quem leva uma vida equilibrada chega muito mais longe. Com os pets, não podia ser diferente. Acreditamos que uma alimentação completa e balanceada faz toda a diferença na vida deles. Por isso que seu pet merece Guabi Natural. Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui no VetSmart. Eu sou a Viviane Tamos e no episódio de hoje vamos falar sobre obesidade em cães. Contaremos com a orientação da médica veterinária Mariana Porsani, doutora em clínica veterinária com ênfase em nutrologia de cães e gatos pela USP, além de ser sócia fundadora da NutriCare Vet, uma clínica especializada em nutrição e nutrologia para pets. Juntas, vamos esclarecer as suas dúvidas relacionadas à obesidade canina. Olá, doutora Mariana, seja bem-vinda ao VetSmart. Oi, obrigada pelo convite para falar de um tema que eu tanto gosto. Bom, perfeito. Bom, para começar, qual a diferença entre um cão acima do peso e um cão obeso? Um cão acima do peso, que a gente considera sobrepeso, tanto o cão quanto o gato, a gente começa a ter dificuldade de contar as costelas e quando a gente visualiza eles por cima, a gente já começa a perder um pouco a cintura, né? A gente classifica em score corporal, de 1 a 9. O animal em sobrepeso é 6 e 7. O animal obeso é 8 e 9. Nesses, aí às vezes a gente não consegue sentir as costelas, a gente tem que pressionar para tentar sentir, contar, é impossível. A gente não consegue visualizar a cintura olhando por cima e nem na vista lateral. E aí começa a ter acúmulo de gordura em algumas regiões do corpo, principalmente em tórax, na região lombosacral, na cauda, né? Fica uma cauda mais grossa e o abdômen mais abaulado, principalmente visível em gatos, às vezes com aquela barriga pendular. Nossa, em casa eu acho que eu tenho alguns lá que são 8, 9, 10 já. São gordinhos. Como calcular o peso ideal para cada cão? Existem diretrizes gerais para diferentes raças e portes? Na verdade, não tem para diferentes raças e portes. A gente sempre se baseia no score de condição corporal, que é 1 a 9. E nosso objetivo para um cão é que ele chegue ao score 4 ou score 5. No gato, o score ideal é o 5. Então, que a gente vai conseguir contar as costelas com facilidade, visualizar a cintura. É muito importante a gente fazer um cálculo de peso meta, para a gente calcular a quantidade calórica que o animal deve ingerir. Mas não necessariamente esse peso meta vai ser nosso target, vai ser nosso objetivo geral. Porque como a gente está falando de uma análise qualitativa, que é o score de condição corporal, a gente calcula mais ou menos se ele é obeso, a gente desconta 20% do peso dele atual. Se ele é sobrepeso, a gente desconta 15%, isso no cão, para a gente fazer o cálculo da perda de peso. Mas às vezes ele chegou no peso ideal pelo score de condição corporal e não é aquele peso que você calculou. Isso é importante explicar para o tutor, que a gente calcula, faz um cálculo estimado para fazer uma equação mesmo para calcular as calorias, mas para a gente não ficar engessado de ele chegou nesse peso, é o ideal, e não é, às vezes o score dele não tá adequado, então é sempre importante ensinar o tutor a fazer o score de condição corporal, porque até eles se motivam na hora da perda de peso, ele já volta falando, eu pesei ele, não achei que perdeu tanto, mas olha aqui, eu consigo contar as costelas, e isso ajuda a adesão ao tratamento, porque ele aprende a avaliar se o animal tá acima do peso ou não. Então, não é só tirar a alimentação ali. Exatamente. Diminuir a alimentação, né? O mais difícil, eu acho que é o tutor, ele se engajar no programa de perda de peso. Então, ele sabendo avaliar se o animal tá perdendo peso, vendo se tem melhora na qualidade de vida, na respiração, se melhora alguma claudicação, se o animal já tem, ele se motiva mais. Então, eu acho que isso é muito importante pro programa. Sim. E hoje, quais são as causas mais comuns da obesidade em cães? As principais causas é um consumo excessivo de alimentos sem o gasto correspondente. Então, o que a gente tem? Hoje a gente tem alimentos super prêmios com alta qualidade e eles têm alta caloria também. Em contrapartida, nós temos animais que vivem em apartamento e são sedentários. Então, o que acontece? Eles consomem uma quantidade calórica muito alta e eles não têm o gasto correspondente, tá? Tem algumas doenças que predispõem à obesidade, então o hipotiroidismo, um animal com hiperadrenocorticismo, que ele
tem um aumento de apetite, né? Então, essas doenças, elas podem predispor o aumento do peso. Mas o animal só vai ganhar peso se ele tiver um consumo calórico maior do que o seu gasto correspondente. Ah, legal. E hoje, quais são os riscos e consequências da obesidade em cães? Existem inúmeras consequências. Eu acho que a principal é que, de acordo com os estudos, um animal que está acima do peso, ele vive 2 anos a menos. Eu acho que isso que pega mais, assim, pra gente, né? E também ele tem prejuízo na qualidade de vida. Então, ele pode ter algumas comorbidades ortopédicas por causa do excesso de peso, dificuldades respiratórias, bronquites. Animais que já têm colapso de traqueia pode agravar por causa do excesso de peso. Então, piora muito a qualidade de vida. Nos gatos, esse excesso de peso, a obesidade, pode estar relacionada com diabetes. Então, um gato obeso, ele pode se tornar diabético. Então, não é interessante que ele seja Nossa, obeso. já vou marcar uma consulta para 3 com a senhora lá. E quais são as mudanças de estilo de vida e dieta recomendada para um cão obeso? Primeiro, o animal ele precisa se adequar às quantidades que ele tem que comer. Eu gosto de me adequar ao tutor também, porque se é um tutor que ele já tem o hábito de fornecer inúmeros petiscos ao longo do dia e você retira totalmente, ele vai continuar dando sem você ter calculado e sem você saber. Então, isso é importante. Eu tento, em vez de retirar, eu tento adaptar. Então, se é um animal que ele come alimento comercial, ele come uma ração, e sempre o tutor quer pôr um peito de frango, arroz, sei lá, fígado, uma carne junto, eu tento recalcular. E se eu vejo que ele gosta de colocar várias alternativas juntos, tipo, vários elementos, eu coloco também. Então, assim, em vez da gente pôr carne, fígado, batata doce, vamos pôr chuchu, abobrinha e couve-flor? E aí eu calculo a quantidade que ele tem que pôr de cada. Vamos supor que ele dá vários cookies, vários petiscos, snacks ao longo do dia. A gente pode dar, mas vamos trocar para fazer um chip de batata doce ou de mandioquinha? Tem caloria? Tem, a gente vai considerar? Vai, mas é bem menos. Se ele tá habituado a dar 10 cookies e você dá 10 chips de batata doce, você com certeza já tá reduzindo uma quantidade de caloria. Você vai ter adesão do tutor, porque ele vai ter o que oferecer. Sobre o alimento principal, é importante que ele seja coadjuvante para a obesidade. O que é isso? Ele tem um perfil adequado para perda de peso. Porque se você pegar um alimento de manutenção para cães adultos, por exemplo, e reduzir a quantidade que o animal vai ingerir, você concorda que você vai diminuir a quantidade de caloria, mas também a quantidade de N coisas, de vitaminas, minerais, proteína, enfim, e isso pode levar a uma deficiência nutricional. Além do que, ele vai morrer de fome, porque ele vai pegar um alimento que é calórico e vai comer pouquinho. Então, é interessante que seja um alimento coadjuvante para a obesidade, que ele vai ter uma quantidade de fibra maior para dar saciedade, uma quantidade de proteína maior também para ter a manutenção de massa muscular. Tudo isso numa quantidade calórica menor, ele vai poder comer mais. Eu gosto bastante também de animal que é muito glutão, tem muito apetite, fazer o mix feeding, às vezes misturar com alimento úmido e até um chuchu, uma abobrinha. Eu sempre falo do chuchu porque ele é 19 quilocalorias e 100 gramas. Então, a gente mistura um alimento úmido, o chuchu, a ração seca para obesidade, e aí o tutor não sente muito redução de volume. Porque se o animal come, por exemplo, meio quilo por dia e você prescreve 250 gramas, às vezes o animal vai ficar mega saciado, porque é um alimento cheio de fibras, assim, com o perfil adequado. Só que o tutor visualmente não vai aceitar. Então, às vezes a gente faz esse mix feeding tentando manter o mesmo volume e os mesmos hábitos e corrigindo, né? Então, eu acho que essa adaptação do tutor acaba sendo mais difícil, né? Porque, como a senhora falou, pro animal ele já está saciado, mas o tutor olha e fala, nossa, foi pouquinho. Eu sei porque acontece isso em casa também. Às vezes eles falam assim, eu faço a prescrição e ela fala, mas vai morrer de fome? Fala, não vai, mas eu entendo, porque visualmente eles não entendem a quantidade calórica de cada alimento. Então é importante a gente adaptar. Eu sempre brinco assim com os tutores, qualquer paciente que eu tenho, eu falo assim, ó, você tá aqui, a gente vai decidir a dieta em 3. Eu,
Porque eu falo assim, eu vou me adaptar a vocês. Se chegar um momento que eu falar assim, ó, não consigo me adaptar, significa que a dieta tá desbalanceada. Então vai levar prejuízo para ele e tá errado. Se eu escolher uma dieta que você não consegue fornecer, dividir, fazer esse manejo nutricional ou arcar financeiramente, também não vai estar legal. Sim. E se a gente escolher junto uma dieta que seja excelente e seu animal não comer, não tá legal também. Então sempre é importante alinhar esses pilares pra gente ter adesão no tratamento de perda de peso ou qualquer prescrição nutricional. Ah, legal. Bom, e como desenvolver um plano de perda de peso seguro e eficaz para o cão obeso? Que eu acho que a gente acabou de comentar, né? Mas acho que passo a passo para o médico veterinário, primeiro a gente tem que determinar o score. Muitas vezes é difícil a gente dizer que o animal tá obeso e o tutor se ofender. Então, muita gente tem esse medo. Muito veterinário tem medo de falar, eu vou falar que ele tá acima do peso, o tutor vai se ofender. Então, como que eu faço? Eu faço um caminho inverso. Eu ensino o tutor a avaliar o score de condição corporal e peço para ele avaliar. E aí, ele fala, e aí, tá conseguindo contar a costela? Não. Tá vendo a cintura? Não. Então, assim, o tutor já me fala o score e a gente alinha junto. Sim. Então, ele vai ver a necessidade. E aí, depois eu já entro explicando qual é o problema da perda de peso. Mas sem ser uma aula. Olha, o problema da perda de peso, eu acho que é muito maçante. Então, a gente fala assim, ó, a gente ama o fulaninho, né? A gente não quer que ele viva 2 anos a menos, né? Ele fala, não. E, ó, ele tá no score tal que o senhor determinou. Então, vamos fazer um programa de perda de peso? Vamos. Então, como que a gente vai fazer? Eu falo, como você quer fazer? Você quer manter a mesma marca da ração? Você quer diminuir? Aí a gente vai alinhando junto e vai fazendo os cálculos com a necessidade calórica que a gente precisa para esse animal. E aí eu acho que dá muito certo, porque a gente começa a trabalhar junto e em casa, quem vai alimentar o animal e quem vai fazer todo o manejo nutricional é o tutor, né? Então, não tem jeito da gente impor uma opinião nossa e um tratamento. Então, é sempre importante a gente alinhar isso. Um tratamento em conjunto, né? E o que é importante também é o acompanhamento. Não adianta a gente fazer a perda de peso e daqui a 6 meses o tutor voltar. Primeiro que ele pode esquecer de alguma informação e outra coisa é que alguns reajustes são necessários na perda de peso. Porque concorda que quando você fez a perda de peso, ele estava com um peso, uma ingestão calórica, e aí ele vai perdendo peso, a gente tem que reajustar, sim, né? Não pode ser igual no começo. Exato. Então, é importante avaliar se ele não está tendo perda de massa muscular excessiva. Então, acompanhar o animal, pelo menos a cada 15, 20 dias, eu acho ideal. Ah, legal. E como lidar com cães que têm dificuldade em perda de peso, mesmo com dieta e exercícios adequados? Primeiro, a gente tem que avaliar se a perda de peso não está sendo eficaz. A gente tem que calcular a taxa de perda de peso semanal. Então, em gatos, a gente espera que seja de 0,5% a 1%. E em cães, de 1% a 2%. Mas a gente já tem alguns trabalhos que mostram que cães, na nossa prática, a gente chega a 0,8% semanal e tá tudo bem. Então, é importante avaliar. Não tá perdendo peso, mas a taxa tá boa? Se a taxa estiver boa, tá tranquilo. Sim. É melhor que ele perca peso devagar do que perder muito rápido, perder massa muscular e ter aquele reganho. Então, o primeiro passo é identificar se realmente ele não está tendo a perda de peso adequada. Segundo passo é diferenciar se ele não tem alguma doença endócrina que está comprometendo a perda de peso. E terceiro e mais importante é avaliar se está sendo feito o programa de perda de peso. Que às vezes o tutor é um casal, por exemplo. Uma pessoa faz tudo certinho e a outra faz tudo errado. Então, é importante alinhar. Às vezes tem funcionário. Eu já vi casas que às vezes eu alimento o animal várias vezes. Vou dizer que na minha casa eu tenho 4 animais muito grandes, mamutes, que tem mais de 50 quilos, que são enormes, raças gigantes. E eles ficam na chácara, né? E outro dia eu fui lá e dei jantar pra eles, né? Que eu tava lá e fui embora e não avisei a funcionária. E ela chegou e deu. E eu falei, mas você deu de novo? Ela, nossa, você acredita que eles estavam latindo e comeram como se não tivessem comido, tipo, desde de manhã? Então, eles enganam bem a gente, ainda mais na perda de peso. E acontece até na nossa casa. Então, é importante alinhar. Casas que tem muitas pessoas que alimentam, eu peço pra padronizar. Mas se não conseguir, eu falo, faz uma tabelinha na cozinha. Quem alimentou, põe um X. Aí não tem esse erro, porque exato, a carinha deles, a gente sempre acha que eles estão com fome, né? Na minha casa são 3 pessoas e meu gordinho tenta enganar as 3 lá, mas ele não dá certo não, a gente tem um controle. Doutora, e quais são as estratégias para evitar a recidiva de obesidade em cães que já perderam peso? É importante, depois que ele já chegou no peso ideal,
avaliar quanto de caloria esse animal precisa para manter aquele peso. Porque às vezes no programa de perda de peso ele vai perdendo e às vezes continua perdendo, não é legal. Então quando chegar no score ideal, no seu objetivo, né, você pode ir aumentando um pouquinho de caloria para ver se ele estaciona a perda de peso. E aí você vai determinar que essa quantidade calórica que ele precisa consumir. E aí você pode avaliar qual é o melhor alimento para ele. Na maioria dos casos, a gente mantém o alimento coadjuvante de obesidade para sempre, por causa do perfil, para não ter esse ganho, o perfil nutricional. Porque animais que já perderam peso, geralmente são animais que têm muita fome. E às vezes a gente passar para o animal um alimento que tem um pouquinho mais de caloria, ele pode ficar com fome. Então, muitos a gente mantém o alimento de obesidade para sempre. Não tem problema. Legal. E hoje existem medicamentos, suplementos, rações que podem ajudar na perda de peso de cães obesos? As rações sim, né? Então, uma ração coadjuvante para obesidade é o indicado, é o ideal. Só deve ser feita a perda de peso com ração comercial para perda de peso ou um alimento caseiro formulado que seja por um nutrólogo. Medicamento a gente acaba não utilizando muito na nossa prática clínica, tá? Então, diferente de humanos, a gente acaba não utilizando tanto. A gente tenta adaptar ao animal. Então, se o animal ele é muito glutão, como eu já disse, a gente aumenta o volume de alimento, mas a gente acaba não utilizando um medicamento que inibe apetite. A gente, até esse momento, a gente não utiliza na medicina veterinária, na prática clínica. Tá. Perfeito, doutora. A gente entendeu toda essa parte, né, do tratamento, mas em um animal que ele é jovem, não é obeso, existe alguma forma para a gente prevenir? Sim, a prevenção é até mais interessante do que o tratamento, né? Todos deveriam prevenir a obesidade, porque é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar, né? Do que fazer o tratamento de perda de peso. Então, a gente tem algumas estratégias. É sempre controlar a quantidade de alimento, né? Então, a gente fazer o cálculo calórico que o animal precisa comer ou seguir o rótulo, né, de um alimento que a gente confia. Animais muito glutões, assim, que são muito famintos, por exemplo, labrador, golden. A gente já, desde que eles chegaram na fase adultas, a gente pode optar por um alimento light. Por exemplo, a gente tem aqui na Biofresh, a gente tem na Guabi também. A gente tem alimentos que são lights, então eles têm uma quantidade calórica um pouco menor. Não tem o perfil nem o custo de um alimento de obesidade, mas esse animal glutão vai poder comer mais. Ele vai ficar mais saciado, então a gente consegue acabar prevenindo essa obesidade. Mas depois que ele já ficou obeso, aí a gente tem que fazer o tratamento com um alimento coadjuvante. Então, por exemplo, a Guabi de obesidade, né? A gente faz o cálculo certinho e faz a perda de peso. Legal. Doutora Mariana, muito obrigada pela participação no nosso podcast, no nosso videocast. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Esse videocast tem o patrocínio da BRF e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos de estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos, no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá, você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudos, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre diferentes temas. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.